Bom, meus queridos, nós temos aqui uma questão que fala sobre notas musicais. Está dizendo que uma melodia é uma sequência de notas musicais, até aí está tudo bem. Para compor um trecho de 4 notas musicais, já vou fechar aqui 4 notas, com pelo menos, já vou frisar isso aqui, uma repetição, um músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. Então vamos observar o seguinte: antes de começar a resolver e fazer qualquer coisa, a gente está querendo compor uma melodia. No momento que nós trocamos uma nota de posição, a melodia vai ser diferente. Então, é um problema de contagem em que a ordem importa. Até aí, ok. Só que nós temos a expressão pelo menos. Pelo menos uma repetição. Isso significa que pode ter 2 notas repetidas, 3 notas repetidas ou 4 notas repetidas. Então, nós dividimos em 3 casos. Mas aí que está o problema, não é só isso. No momento que nós dividimos em 3 casos, o primeiro caso, que era com 2 notas repetidas, pode se dividir em vários subcasos. Por exemplo, eu não falei quais são as notas repetidas. Eu posso dizer que é a primeira ou a segunda, a primeira ou a terceira, a primeira ou a quarta. Mas pode ser a segunda e a terceira e a segunda a quarta, ou a terceira e a quarta. E além disso, tem mais problema ali no meio, que é o seguinte: eu posso ter as 2 primeiras repetidas e as 2 últimas repetidas. Então, tem casos que estão sendo contados ao dobro ali, por exemplo. Então, a gente tem um caso muito mais difícil de trabalhar. Então, quando existe essa expressão pelo menos, convém que a gente trabalhe com o total de melodias que eu consigo compor e nós tiramos aquelas em que nós não queremos contar. Então, nós vamos estar trabalhando com o contrário do que a gente está precisando. Aqui está dizendo que eu quero que tenha pelo menos uma repetição. O que eu não quero é que tenham notas todas repetidas, todas diferentes. E é isso que eu preciso calcular agora. Então, vamos pensar assim: eu vou escrever o que eu quero. O que eu quero é que tenha notas repetidas. Não disse quantas. Tem que ter alguma nota repetida. O oposto disso, o que eu não quero, vou botar aqui, ó, não quero, é que as notas sejam diferentes. Esse caso aqui em que eu não quero é muito mais fácil de calcular. E aí eu tenho que calcular o total de notas que eu consigo compor, sem restrição nenhuma, para depois descontar aquelas que eu não quero, e aí eu obtenho a quantidade daquelas que eu quero. Notas diferentes aqui nós temos quantas? Vamos pensar o seguinte: como eu falei, a ordem importa, princípio fundamental da contagem. Notem aqui que nós podemos então colocar 7 notas na primeira posição. Como não pode repetir, nós temos 6 notas à disposição para a segunda, e aí 5 para a terceira e 4 para a quarta. Aqui nós temos 4 vezes 5, 20, vezes 6 dá 120, vezes 7, 840. Então, do total, 840 melodias nós não queremos considerar nesse problema. Mas agora eu preciso calcular o total de melodias que eu consigo compor, independente de estar repetindo ou não as notas ali no meio. Então vamos observar de novo, 4 escolhas nós precisamos fazer. Nós temos 7 à disposição para a primeira, como não tem restrição nenhuma, 7 para a segunda, 7 para a terceira e 7 para a quarta. Pelo princípio fundamental da contagem, a multiplicação disso aqui, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, dá 2041. E agora, para calcular quantas melodias com alguma nota repetida nós temos, nós pegamos o total, que é 2041, tiramos as 840 que tem notas repetidas, notas diferentes, falei errado, 840, e aí o resultado dá 1561. E aí com isso a gente pode assinalar, fechando o exercício com a alternativa D.